Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. É com muita alegria e é com muita satisfação que nesta manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este momento para mim é amanhã, porque é o momento que esse vídeo está sendo gravado e eu sei que ele será distribuído em vários horários para várias pessoas, mas fique você sabendo que este momento profético, ele alcança a todos, independente do horário. Aqui, irmãos, eu estou seguindo uma orientação que veio até o meu coração, de estar fazendo 3 vídeos por dia, orando 3 vezes por dia, para a construção de uma grande obra. A obra qual o Senhor tem colocado no meu coração, para a renovação, o avivamento de Atos dos Apóstolos. E dentro do meu coração, o Senhor tem me orientado a construir 4 colunas para sustentar esta obra. E toda essa engenharia, ela tem um sentido profético, porque os irmãos sabem sobre a construção de uma coluna, como ela é feita. Nós temos que cavar buraco, passar por obstáculos, tem a profundidade correta. E nós temos que cavar até chegar na rocha, na nossa profecia aqui. E ali nós cravarmos todos os acessórios nessa rocha, cravar bem forte. Porque essa coluna ela será edificada a uma altura onde todos poderão enxergar. E tudo aquilo que nós edificarmos sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, isso nunca cairá. Então agora nós estamos construindo a segunda coluna neste vídeo, a coluna de Marcos, que já está chegando ao seu final. Garanto aos irmãos que eu fico muito comovido quando nós chegamos terminando esse capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14, onde é a semana que se encerra o ministério do Senhor Jesus aqui na terra como homem. E o meu coração, ele se contorce, o meu corpo, ele sente o peso de ler e observar esse tão grande amor. Confesso aos irmãos que não é fácil para mim, porque o amor da salvação, a qual o Senhor me encontrou, porque eu tive um contato direto com o Senhor Jesus na minha conversão, e um dia eu estarei dando esse testemunho aqui neste canal. Eu vou pedir oportunidade ao Senhor para que isso aconteça. E hoje eu vos convido para estarem junto comigo na leitura da palavra solene, com muitos atritos e confusões, mas que os irmãos possam entender do porquê dessa construção dessas colunas, como ela está sendo feita, a grande barreira que se levanta contra isso e o momento profético destas orações. Esse momento profético, ele está baseado numa revelação que o Senhor deu a um dos seus servos, chamado Daniel, o profeta, que ele orasse ao Senhor 3 vezes ao dia. E o Senhor me convidou a esse desafio de edificarmos essas 4 colunas sobre o poder destas 3 orações diárias.
Porque quando nós chegarmos no livro dos Atos dos Apóstolos, nós já teremos um outro comportamento neste canal. Porque a base já está cravada na rocha, profunda e segura e bem aprumada, polida e adornada para todos que quiserem ouvir, que não tenham sua escritura, não tenham um tempo para ler a palavra, mas podem ouvir. Confesso aos irmãos que eu não tenho uma voz de locutor, eu não tenho habilidades profissionais de narração, eu sou um semi-leigo, não é? Mas eu tenho muita vontade que o nome do Senhor ele possa ser propagado pelos quatro cantos da terra e que o seu nome venha a ser glorificado. Nesta manhã eu vos confesso que nesse momento eu preciso da ajuda dos irmãos, aqueles que assistiram esse vídeo, que possam entrar em contato comigo, interagir, deixando o seu like, fazendo o seu comentário, principalmente o seu comentário, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aí eu venho te pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar acompanhando, que vocês possam estar acompanhando, e não fiquem assim meio desmotivados também, às vezes, mas é porque o meu coração, ele se contrai. Ele se contrai em ver o que nós, seres humanos, somos capazes de fazer com o nosso Mestre Jesus. E hoje, o Senhor Jesus será apresentado como a pedra angular, a pedra de esquina desta grande obra. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós iremos apresentar os lavradores maus e o grande mandamento. Neste maravilhoso capítulo do Evangelho de Marcos, entraremos em um terreno de profundos embates teológico, onde a sabedoria de Jesus brilha de forma absoluta. Começamos com a contundente parábola dos lavradores maus, a elevação sobre a rejeição dos profetas e do próprio Filho de Deus, a pedra angular que os construtores assim rejeitaram. Neste maravilhoso vídeo, nós iremos acompanhar o Senhor Jesus respondendo às armadilhas dos fariseus e saduceus sobre o tributo a César e a ressurreição, culminando na entrega do maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então terminamos este período com uma emocionante lição da oferta da viúva pobre, que deu tudo o que tinha. E assim, meus irmãos, nos preparemos para uma narração que vai confrontar suas prioridades e renovar sua devoção ao Senhor. Esse é o nosso desejo. Esse momento profético é o momento profético da oração, da primeira oração a qual o profeta Daniel fazia, e neste momento eu estou dentro deste horário, das 9 horas da manhã. Eu quero convidar os irmãos a orarem, porque a oração, ela pode muito seus efeitos. É uma oração profética, é uma oração onde o Senhor tem poder para transformar as nossas vidas. Nessa hora eu convido a todos aqueles que puderem e que quiserem
a fechar os seus olhos e orar a Deus. Senhor Deus, neste momento, nós oramos ao Senhor. Nós clamamos pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus. E eu apresento a minha vida diante do teu altar. Como pobre e necessitado que eu sou, eu preciso da tua bênção, Senhor. Neste momento profético, da oração do teu servo Daniel, que orava ao Senhor às 6h do dia, às 9h da manhã, nós pegamos essa energia profética, essa egrégora, a qual um dia o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor há de me dar a vitória para eu poder conseguir explanar sobre esse mistério e ajudar, Senhor, na divulgação da tua palavra. Por doação, Senhor, por vontade que o teu nome venha a ser glorificado. Eu venho neste momento pedir, Senhor Deus, por a minha família, pela minha casa, onde eu resido. Venho pedir ao Senhor pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha, que aqui comigo habita, e pela vida dos meus filhos, Senhor, os meus demais filhos, que estão vivendo as suas próprias vidas, já nos seus trabalhos, já nas suas atividades, e que o Senhor possa, aonde eles estiverem, estarem alcançando também. E também não posso me esquecer, meu pai, deste pai de família, que muitas das vezes está desempregado, está sem finanças, está sem condições, Senhor Deus, de colaborar, e sai a labutar, Senhor Deus, e volta sem nada para dentro do lar. Também pela vida das tuas filhas, das tuas servas, das senhoras do lar, que labutam, Senhor, o dia inteiro, que também, Senhor Deus, são especiais diante do Senhor, porque são separadas, Senhor Deus, para ter um dom da sabedoria, e essa sabedoria, ela edifica a casa. Feliz é o varão que tem uma esposa sábia ao seu lado. E neste momento profético de oração, eu quero, Senhor Deus, elevar os meus olhos ao monte e pedir, Senhor Deus, por aqueles que não têm um lar, por aqueles que estão abandonados nas ruas, porque já entregaram todos os pontos. E eu sei o que é isso, Senhor, porque eu já passei por isso. Mas as mãos do Senhor, através de muitos servos e de muitas pessoas anônimas que eu nem me lembro, erguiam as suas mãos para mim, me levantaram, me colocaram de pé. E nesta hora, eu venho te pedir o mesmo. Nesta oração, focada na profecia de Daniel, que este dia, Senhor Deus, possa ser um dia de acalento, que algo sobrenatural possa acontecer, para que o teu nome venha a ser glorificado. Nós oramos ao Senhor a favor da tua obra, a favor deste canal, que todos os ajustes possam ser bem feitos, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, Senhor Deus, eu te peço essa bênção, em nome do Senhor Jesus, porque grande é o Senhor para operar grandes batalhas. Assim nós oramos, nós te bendizemos na graça maravilhosa do teu Espírito Santo. E te pedimos, Senhor Deus, a poder no sangue do Senhor Jesus,
para perdoar os nossos pecados e ao lermos a Tua palavra, o Senhor possa estar conosco. Nós iremos ler de uma forma rústica, com Bíblias em mãos, desfocando um pouco o rosto em relação à audiência, mas é porque é assim que o Senhor tem me chamado para fazer. Sabemos que o Senhor pode aperfeiçoar todas as coisas, mas este canal é para aqueles que desejam buscar ao Senhor e que necessitam dessa simplicidade para poderem se achegar. Assim, Senhor Deus, eu derramo esta bênção e declaro esta vitória, independente de todo o sentimento que eu estou tendo no meu coração em relação a esse momento que se antecede, ó Deus, a profecia, e é muito pesada, Senhor. Eu sinto, toda vez que eu leio, Senhor Deus, não tem como, meu coração, ele estremece diante da Tua presença. Assim eu venho orar ao Senhor, eu venho te glorificar, eu venho te bendizer, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Me desculpe, irmãos, as emoções estão gravadas. Eu não vou fazer edição, porque o Senhor, assim, Ele não me orientou para usar a tecnologia, porque Ele quer alcançar corações simples, pessoas que precisam ouvir essa palavra e ter paciência para chegar até aqui neste momento. Aqui está a Escritura, que nós iremos ler ela. Vai chegar um dia que esse canal ele pode se tornar um canal mais profissional, né, com teleprompter, com todo o texto, onde eu não me desvio nem para a direita e para a esquerda, mas eu acho tão interessante eu ser tão original quanto eu estou sendo. Quero fazer o meu melhor na simplicidade, porque há tantos hollywoodianos, né, tantos artistas, e aqui, irmãos, não tem proveito algum. Isso aqui é feito de coração e alma, de espírito. É um desejo no meu coração. Eu amo fazer isso, independente de todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz assim, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, parábola dos lavadores maus. E começou a falar-lhe sobre as parábolas. O homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e a arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou uns servos dos seus lavradores para que recebesse os lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outros servos, e eles, apredejando, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo afrontados. E tornou a enviar-lhes outros, e a esses mataram, e a outros muitos dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um filho amado, enviou também a este por derradeiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos mantê-lo, vamos matá-lo, vamos matê-lo, vamos matê-lo,
e a herança será nossa. E pegando dele, o pegando, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina? Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa para os nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas nenhuma multidão, porque entendiam que contra eles diziam estas parábolas, e deixando-os foram-se. Interrogação acerca do tributo, verso 13. E ensinaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que apanhassem em alguma palavra, E chegando eles disseram: Mestre, sabemos que é homem de verdade, e ninguém se te dá, porque não olhas a aparência do homem, antes com verdade ensina o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Ele, conhecendo a hipocrisia deles, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles o trouxeram, e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhes disseram: De César. E Jesus respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e Deus o que é de Deus. E maravilharam-se nele. Os saduceus e a ressurreição. Verso 18. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, se seu irmão tomasse a mulher dele e sucedesse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também tomou e morreu, e nem esse deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-lhe os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Da ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual desses será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus te falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso vós errais muito.
o primeiro de todos os mandamentos. Verso 28. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido, bem perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E os escribas lhe disseram: muito bem, mestre. E com que verdade dissestes que há um só Deus, que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousa perguntar-lhe mais nada. Cristo, filho de Davi. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como ele é logo seu filho, e a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas, versos 38. E ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e as saudações na praça, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre, verso 41. E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, aqui eu posso dizer que o nosso Senhor Jesus, ele começou a mexer no vespeiro, começou a atrair sobre si muitos olhares e muitas palavras de indagações para levarem ele ao vitupério, a negar aquilo que o Senhor o chamou para realizar. E nós iremos usar esse primeiro período de oração e orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, a tua palavra, ela foi aqui lida,
nós apresentamos uma pequena introdução com muita simplicidade diante do Senhor. E por isso nós clamamos, Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, para que a Tua palavra, Senhor Deus, ela possa romper aquilo que está impedindo, Senhor Deus, de romper, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Por isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, sê conosco, que esta palavra, Senhor Deus, ela possa encontrar um lugar na reflexão do coração de cada um de nós e o nome do Senhor ser glorificado. Que possamos ser como esta viúva que entregou tudo que ela tinha, ó Deus, para o amor do Teu nome, para que ela pudesse ser contada como aquelas que ofertam aquilo que têm com o seu coração aberto, se desprendem de tudo. Ensina-nos, Senhor, nesta manhã. Ensina-nos, Senhor, nesta tarde. Nos ensina, Senhor Deus, nesta noite. Nos ensina, Senhor, neste dia. No momento profético, que agora eu utilizo às 9 horas da manhã, mas eu não sei a que horas que este vídeo ele vai chegar até os ouvidos e os olhares daqueles que necessitam de Ti. Porque esta obra, Senhor Deus, eu aqui faço, mas quem a distribui é o Teu Espírito Santo. Assim eu oro ao Senhor, te peço a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, em uma breve explanação, nós podemos aqui observar a parábola dos lavradores malvados, não é? Olha só como a gente consegue enxergar um pouco mais. Os lavradores, eles eram maus e existia um dono da vinha. Esse dono da vinha não poderia procurar lavradores bons, pessoas qualificadas, com um currículo mais excelente e com boas indicações. Mas, meus amados, como o Senhor controla todas as coisas, Ele deu a oportunidade para estes maus fazerem o bem. E eles desfrutaram de todos os recursos desta vinha, se apoderaram dela, desfrutaram dela e a roubaram. E a palavra fala que este Senhor, este servo, ele enviou pessoas, servos seus, para observarem o que estava acontecendo. Meus amados irmãos, essa palavra dos lavradores, ela tem muito seu sentido. Os lavradores são aqueles que podem trabalhar, e a obra é esta vinha. E a vinha, ela representa o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus representa a igreja. E os irmãos assim reflitam. Nós temos uma grande obra a ser feita, e o Senhor escolheu pessoas improváveis para realizar. Não, nós não iremos cair nessa cilada de fazer de qualquer maneira, mas faremos conforme devemos fazer, com amor e carinho e compaixão. E a palavra do Senhor disse que pelos atos desses maus lavradores, eles receberam aquilo que era o valor das suas atitudes e dos seus atos. Que este não é o momento de nós penetrarmos na profundidade dessas revelações, mas nós iremos voltar, meus irmãos. O Novo Testamento, ele será uma ferramenta, e é uma ferramenta de Atos dos Apóstolos, porque aqui estão as colunas, aqui estão as doutrinas deixadas pelo Senhor Jesus, aplicadas no livro do Evangelho.
dos Evangelhos e também no livro do Atos dos Apóstolos e os demais livros até chegarmos no livro de Apocalipse. Então nós temos uma jornada pela frente. E depois, logo em seguida, o Senhor foi interrogado acerca do tributo. É o que nós vimos hoje em todos os nossos países, as coisas acontecendo do jeito que estão. Graças a Deus por isso. Nós glorificamos ao Senhor por todos estes líderes, que o Senhor ele possa estar continuando dando a eles autoridade sobre todas as coisas, que eles assim possam fazer conforme o coração deles e depois ali medido na balança da justiça do Senhor. Está tudo certo. Mas o Senhor ele quis ser enfático, porque as pessoas foram enfáticas com ele, querendo tentá-lo diante de testemunhas, porque naquela época o domínio grego-romano, Roma, estava dominando todos os lugares, a ferro e a fogo. E Jerusalém, aquele lugar é um lugar onde é protegido, e é até hoje protegido por muitos anjos, apesar de muitas coisas que acontecem ali. E a palavra do Senhor nos diz que naquele momento, naquela época, para que Jesus pudesse vir ser levado a um vitupério, eles tentam ao Senhor Jesus com o poder desta terra, poder financeiro desta terra, apresentando ao Senhor Jesus uma moeda e dizendo: olha aqui, deveis, pois, pagar os tributos. Aí Jesus diz: me traz aqui uma moeda para que eu vos diga. E assim o trouxeram. Ele apontou e mostrou. Está vendo aqui? De quem são essas escrituras? De quem são esses símbolos? E eles responderam: é de César. Então Jesus simplesmente disse assim: então é óbvio, aquilo que é de César, dai a César. Nesse discernimento, irmãos, nós entendemos que aquilo que é do mundo, nós devemos entregar para o mundo e deixar no mundo e nos desprendermos dos tesouros e das riquezas e dos desejos deste mundo e nos apegar naquilo que é eterno e que vive para todo sempre. E logo em seguida, os saduceus perguntam sobre a ressurreição. E o Senhor, ele disse, e tem um texto que fala bem assim: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse seu irmão, se alguém o deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. O Senhor Jesus ali, ele mostra, através da sua sabedoria, porque esse caso aconteceu com sete varões possuindo somente uma mulher, e a indagação era essa: o Senhor fala tanto da ressurreição dos mortos. Quando o Senhor vier a ressurreição dos mortos, de quem essa mulher será esposa? Aí o Senhor responde com grande sabedoria: na ressurreição dos mortos, quando ressuscitarem, deste será a mulher. De qual destes será a mulher? Porque os sete tinham possuído a mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão, e não saberdes das Escrituras e nem do poder de Deus. Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Não haverá mais nada disso.
Isso ali trouxe um silêncio indignativo muito grande para aqueles que eram doutores da lei. E logo em seguida o Senhor entra numa questão muito, irmãos, aqui, a sutileza do adversário sobre o projeto de salvação de Jesus foi muito grande. Nós não iremos entrar na profundidade neste momento, mas como eu tenho dizido sobre muitos textos, os irmãos verão isso, pregações focadas exatamente em pontos específicos para quebrar a penha. O primeiro de todos os mandamentos. Como Moisés, através de uma manifestação metafísica, através de uma manifestação sobrenatural extraordinária, ele teve uma aproximação muito grande com Deus. Ele não viu a face de Deus, mas ele viu Deus passando. E sobre o monte, ele pediu ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a organizar o teu povo. Eu não estou conseguindo controlar isso. Eu preciso que o Senhor me dê as doutrinas e os mandamentos para que eu possa mostrá-los o que fazer. Eu preciso de um milagre. Ali ele foi pedir ao Senhor um socorro sobre o monte. E o Senhor ali escreveu os 10 mandamentos e falou: ó, isso é para meu povo seguir. Se meu povo assim seguir, estaremos firmes na caminhada. Então, depois de Moisés chegado na época de Jesus Cristo, e eles observando o Senhor Jesus cumprir os 10 mandamentos, mas não na teoria e não na religiosidade, mas sim na prática, eles tiveram uma impressão diferenciada, pensando que o Senhor Jesus estava contradizendo os mandamentos. E eles tiveram que perguntar: Senhor, qual é o maior mandamento? Quais são os maiores mandamentos? E o Senhor respondeu: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o princípio do primeiro mandamento. O segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E a palavra diz, e os escribas lhe disse: muito bem, mestre, e com que verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além de ti, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhes: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Eles tinham uma intenção de pegar o Senhor Jesus, mas eles citaram a palavra de Deus. E quando eles citaram as escrituras dos profetas maiores e menores, o Senhor falou assim: ó, vocês têm a direção, é só seguir. O Cristo, filho de Davi. Ali, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele foi colocado numa situação, porque ele se dizia ser o Cristo, filho de Davi. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo, verso 35, e falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo,
O Senhor me disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chamava Senhor, como é logo seu filho? Como logo é seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Mas logo na sequência, vem a censura dos escribas sobre todas as suas palavras. E a censura dos escribas, eu faço questão aqui de ler junto com os irmãos. E ensinando-os dizias: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e as saudações nas praças. E gostam de se assentar nas primeiras cadeiras, nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, e que devoram as casas das viúvas, e isto com pretextos de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E isso, meus amados irmãos, não trouxe um conforto para o coração dos escribas. Isso começou uma mutinação, começou uma murmuração, começou um momento ali de muita luta e muita guerra para o Senhor. Mas neste mesmo momento, o Senhor Jesus, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu entendimento, ele chega e diz para todos ali: olha, neste templo agora, nesse exato momento está acontecendo um mistério aqui. Muitos aqui ofertam daquilo que sobejam. Eu vejo ali a arca do tesouro. Mas meus discípulos, meus apóstolos, aqueles que me seguem, observem aquela senhora ali. Observem aquela pequenina ali. Observem as roupas e as características dela. Vocês já perceberam, não é? Ela é diferente. Os meus amados, aquela senhora, ela ofertou tudo que tinha, e o texto que está escrito sobre essa viúva pobre é assim: estando Jesus de frente à arca do tesouro, observava de maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, centavos. Chamando os seus discípulos, disseram-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Meus amados irmãos, eis aqui um grande exemplo para nós encerrarmos. Qual é a sua entrega ao Senhor? Qual é a minha entrega ao Senhor? E o que o Senhor tem feito a nosso favor, pela entrega que nós temos feito. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer aos irmãos que esse capítulo 12 do Evangelho de Marcos, ele é a introdução da última semana do Senhor aqui na terra. E vamos manter a reverência em relação à leitura dessa escritura. E eu peço aos irmãos que os irmãos possam estar comigo nesta grande peleja em oração. Vamos orar ao Senhor entregando este período da palavra e esse período da manhã, porque ao meio-dia nós temos mais uma palavra no capítulo 13 e às 18 horas o capítulo 14, se assim o Senhor nos permitir. Senhor meu Deus, neste momento, nesse dia, Senhor Deus, aqui, 14 de 1 de 2026,
Nós estamos plantando uma semente em terra fértil e buscamos que o Senhor possa levar esta palavra, este fruto, a este coração para uma reflexão de salvação. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nós pegamos esta manhã que nós acordamos e nos entregamos ela diante do Senhor. Só Tu sabes, Senhor Deus, o que estamos passando neste dia. Só o Senhor conhece o coração de cada um. O coração do pai de família, que saiu a labutar. O coração da mãe da família, que está a cuidar do lar. O coração deste filho, meu Deus, que já está ajudando na providência do lar, com o seu sacrifício, com o seu trabalho, com as suas afrontas ali. Meu Deus, aqueles que estão desempregados, que estão com a vida financeira quebradas, meu Pai, que o Senhor possa abrir as tuas mãos e que os teus nomes possam ser glorificados. Nós oramos ao Senhor, meu Deus, e te pedimos que nesta hora de oração, Senhor, a terceira hora do dia, ó Deus, o nome do Senhor possa ser glorificado. A hora nona, a hora da primeira oração, que nós chamamos de primeira hora, da segunda hora, que é a terceira hora nona dos judeus, às 9 horas da manhã. Que esse momento profético possa se cumprir e que nós venhamos conseguir chegar até a hora sexta, às 12 horas, de sol a pino, mas que o Senhor nos dê a fortaleza do Senhor nesta hora. Assim nós oramos, nós te suplicamos com o nosso coração já sabedor do que vai acontecer, porque nós assim já estamos velando junto com o Senhor. Neste momento eu vos deixo aquele abraço de sempre, não é? Apesar de todas as coisas, com aquele carinho maravilhoso, aquele beijo no coração e aquele pedido humilde, né, irmãos? Deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like, compartilha, porque certamente essa palavra ela vai encontrar lugar no coração daquele que é necessitado. Assim eu oro, assim eu peço, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do Espírito Santo, porque há poder no sangue do Senhor Jesus para nos revestir e nos livrar de todo o mal. A todos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e graças a Deus. Muito obrigado.